Oi, gente, tudo certo? Hoje a gente vai falar um pouco de matrizes energéticas. E como o nome diz, a gente vai estar falando de energia, e a palavra matriz tem a ver com fonte. Então, fontes de energia. Então, que lugar os principais ali países do mundo eles conseguem retirar as suas fontes de energia? A gente sabe, né, desde do início ali, principalmente das revoluções industriais, acabou se sendo necessário cada vez uma quantidade maior de energia. E essa energia, tanto para esse padrão industrial quanto tecnológico que a gente vive hoje, ela precisa ser retirada de algum lugar. A gente sabe que isso é um problema muito grande, levando inclusive até a grandes guerras em busca de petróleo, por exemplo, que a gente tem muito no Oriente Médio. Então, a gente sabe que essas fontes ou matrizes energéticas, elas podem ser divididas principalmente com essa classificação que eu estou mostrando aqui para vocês, que é a divisão em fontes de energia renováveis e fontes de energias não renováveis. Gente, vale uma ressalva que, apesar de normalmente a gente pensar renovável, bom, ótimo, maravilhoso, e não renovável como ruim, horrível, tem que ser eliminado, esse processo ele não é tanto 880 assim, tá? Então não é porque automaticamente uma energia é não renovável que ela é horrível e não deve ser nem cogitada, e mesma coisa o contrário, tá? Não é como energia é renovável que pronto, ela é mil maravilhas, tá? Isso que a gente vai entender. Normalmente, sim, as energias renováveis são melhores do que as não renováveis. Né? Mas o que é exatamente isso, né? Renovável. Né? É exatamente o que o próprio nome sugere, tá? Então, energia renovável é uma energia que se renova. Ela é o quê? Cíclica. É uma energia que você vai poder utilizar hoje, vai poder também, depois de um certo tempo, poder utilizá-la novamente. E assim, continuar sempre tendo seu uso ali constante. Diferente de uma fonte de energia não renovável, em que ela tem um prazo de validade. Ah, claro, esse prazo de validade pode ser muito tempo, você pode conseguir demorar para se esgotar essa fonte de energia, inclusive por séculos até. Mas, ainda assim, a gente sabe que vai chegar um determinado momento que, se muito utilizada, essa fonte de energia não renovável, ela vai acabar. Exatamente porque ela demorou milhões de anos para serem formadas, né? Então, realmente a gente não vai ter uma reposição rápida ali no ritmo que a gente está utilizando. Então, por exemplo, o petróleo, ele é formado ali numa bacia sedimentar, né, soterramento ali de animais e outras plâncton marinho, e demorou milhões de anos para ser formado. Então, se a gente acabar com as reservas de petróleo que a gente tem hoje, a gente não vai ter petróleo novo, né? Não tem como fabricar petróleo novo. Né? Então, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre cada uma dessas fontes aqui, tá? Solar, geotérmica, hidráulica, biomassa, a energia dos ventos, que é eólica, a do carvão mineral, tá? Que se refere ao não renovável, que é o do carvão vegetal, seria aqui, a nuclear e assim vai. Primeiro, eu quero mostrar para vocês que esse mapa, que a interpretação dele é muito importante. Em que sentido? Ele mostra para a gente que o consumo de energia ele está diretamente relacionado com esse padrão de desenvolvimento de um país, tá? Como vocês podem ver, existe uma certa tendência, né? Não uma obrigação, mas uma certa tendência ali, como a gente vê aqui, ó. Então, esse gráfico aqui, ele mostra para a gente esses valores aqui, ali, que vai de 0 ou até mais de 6, em TEP, né, que seria tonelada equivalente ao petróleo. Então, você pega ali qualquer fonte de energia e faz uma equivalência à quantidade de energia que tem o petróleo, para ficar tudo em pé de igualdade, né, para você ver a quantidade de energia ali fornecida, e ver ali quais são os países que têm o maior gasto de energia, né. Então, vocês percebem que as cores ali mais escuras se referem a países que têm um gasto energético por pessoa maior, né, per capita. Então, reparem ali que países que têm um gasto de energia por pessoa muito alto são quais? Canadá, Estados Unidos, países escandinavos, os países europeus no geral ali, mais ao sul da Europa. Então, principalmente esses países ali do oeste da Europa. A gente também tem alguns países ali do Oriente Médio, que a gente sabe que eles têm grandes reservas de petróleo, isso também influencia. A Rússia e vários outros países desenvolvidos, ali como a Austrália. Então, reparem que existe essa correlação direta. Principalmente porque esses países eles são mais industrializados, eles têm mais indústrias, eles têm uma qualidade de vida maior e que, normalmente, para se ter essa qualidade de vida elevada, com alta tecnologia, eletrodomésticos, você vai gastar mais energia, tá? Então, isso é algo natural. Além disso, claro, a maioria são países frios também, tá? Então, você vai muitas vezes precisa de um sistema de aquecimento ali, gastando mais energia também, comparado aos países próximos ao trópico, que além de serem mais pobres, são mais quentes também. Mas, enfim. Então, vamos falar agora aqui da principal fonte de energia ainda utilizada no mundo, que é o petróleo.
E você pode pensar, a gente sabe que o petróleo ele tem grandes problemas, né? E por que a gente ainda insiste em utilizar tanto o petróleo? Você já parou para pensar nisso? A gente sabe que ele causa e libera gases de efeito estufa, né? Muito conhecido por isso. Ainda assim, a gente utiliza muito. O principal motivo, gente, é exatamente da eficiência energética do petróleo. Ele tem muita energia acumulada ali, em pouco espaço, tá? Então, muito densamente energética ali. Isso favorece a gente utilizar. Além dele ser líquido, que facilita o transporte também. Então, tudo isso favorece a utilização do petróleo como fonte de energia, mesmo com todos os seus problemas, né? Ambientais, principalmente. Então, a gente sabe que o petróleo é um hidrocarboneto, que são substâncias que têm carbono e hidrogênio ali na sua composição, tá? É uma substância orgânica, um hidrocarboneto, fóssil e de origem orgânica. Então, isso significa o quê, né? Ele é um combustível fóssil, né? Exatamente pela sua formação. Ele foi formado a partir ali em uma bacia sedimentar, então um local ali que tem um acúmulo de sedimentos, a partir do soterramento da matéria orgânica. Então tinha ali plâncton, principalmente acumulado ali, acontece principalmente no oceano, tá? Não é uma regra, mas principalmente no oceano. Plâncton ali acumulado, aí acabou vindo sedimento e cobrindo esse plâncton, matou tudo ali. E aí a gente vê, no decorrer do tempo, mais sedimentos sendo soterrados ali. Até passar milhares e milhares de anos, milhões de anos, na verdade, e todo esse material vegetal que estava ali, ele vai acabar se transformando em essa substância ali, preta e extremamente energética, que é o petróleo. Ele foi utilizado em larga escala, o petróleo, principalmente a partir da segunda revolução industrial, porque a partir dele a gente consegue combustíveis, como o óleo diesel, a gasolina, e assim, a partir do motor a explosão, que é esse motor que a gente usa em carros, nos veículos em geral, a gente pôde utilizar o petróleo ali em larga escala. O petróleo ele já era utilizado há muito tempo, principalmente petróleo bruto, tá? Até as civilizações pré-colombianas, elas utilizavam, ali os incas, por exemplo, já utilizavam o petróleo para consertar dutos, por exemplo, e até mesmo antes mesmo da invenção do motor a explosão, você já se podia utilizar o petróleo. Né? Então, para sua queima, por exemplo, né, foi utilizado como iluminação pública nos Estados Unidos, por exemplo, quando se descobriu algumas jazidas de petróleo ali. Então, ainda tinha uma utilidade antes mesmo da segunda revolução, tá, industrial. Mas claro que foi muito favorecida depois ali do motor a explosão. O petróleo, é claro, eu acho que ele é onipresente no nosso cotidiano. Praticamente tudo tem petróleo. O computador que eu estou utilizando aqui para vocês tem petróleo. O meu celular, ele tem petróleo. Quase tudo tem petróleo porque o plástico está presente em tudo. Então, a gente ainda é muito dependente do petróleo. Não só como energia, mas como realmente a questão do plástico. Até mesmo o asfalto, por exemplo, também é um derivado de petróleo. Vela, muitas são de derivado de petróleo. Então, muita coisa ainda, né? Como a gente está vendo nessa imagem aqui, tudo derivado de petróleo. Gasolina, diesel. E em relação ao petróleo, até por toda a sua importância como fonte energética, ele acabou tendo um valor dado a ele muito elevado. Ele sempre foi muito cobiçado e a partir desses processos, vindo aí a Revolução Industrial e essa grande, realmente, dependência ali dos países em relação ao petróleo, e também nesse contexto capitalista em que estava inserido, né, todas essas revoluções, a gente viu ali na década de 20 a formação de um cartel de petrolíferas. E o cartel, então, lembrando vocês, é exatamente quando a gente tem um determinado segmento do mercado ali, pode ser qualquer coisa, pode ser desde fralda a petróleo a carrinho de rolimã, pode ser qualquer coisa, em que as empresas combinam entre si ali de se formar realmente essa organização ali, normalmente veio por baixo dos panos, em que elas vão simplesmente controlar o mercado, tá? Então, são elas que vão realmente definir os preços e controlar todo esse setor. Normalmente são poucas empresas. Como, por exemplo, o cartel dessas petrolíferas, que eram o quê? Essas empresas que extraíam o petróleo, elas faziam todas essas etapas, tá, relacionadas ao petróleo, desde a extração, depois o refino do petróleo, do transporte, inclusive da venda mesmo dos seus derivados, né? Como, por exemplo, a Texaco e a Shell, são duas grandes empresas que a gente conhece por ter postos de gasolina, elas são, na verdade, empresas gigantescas, que faziam todas essas etapas ali, dessa retirada, desde a retirada até o consumidor final do petróleo. Então, essas empresas eram chamadas sete irmãs, porque eram sete grandes empresas mundiais, e que controlavam o preço do petróleo e, basicamente, todo o seu processo produtivo. E é claro que os países do mundo que dependiam dessa fonte de petróleo como energia, elas viram que isso era um problema, você ficar refém dessas sete grandes empresas que, basicamente, elas que definiam o preço, né? Elas que eram donas de tudo relacionado ao petróleo,
Então, muitos países do mundo começaram a adotar algumas estratégias para tentar quebrar esse monopólio realmente pertencente a esse cartel dessas petrolíferas, né, das 7 irmãs. Então, principalmente a partir ali da década de 30, a gente viu a criação em vários países do mundo de empresas estatais, que são empresas ali do governo, em que, né, nesses países, assim, seriam essas empresas responsáveis ali por todo esse processo produtivo do petróleo, e assim, né, impedindo esse trabalho ali dessas grandes empresas. Isso aconteceu, por exemplo, no México, com a Pemex, que é uma estatal de petrolífera, e o Brasil também é um exemplo, né, que aconteceu lá no período Vargas também, com a criação da Petrobras, que existe até hoje. Então, no início, com a criação da Petrobras, a Petrobras é que tinha esse monopólio em relação à extração do petróleo aqui no Brasil, tá? E isso perdurou por muito tempo, inclusive. Só foi realmente quebrou esse monopólio da Petrobras apenas algumas décadas atrás. Tá? Uma outra solução de alguns países também que possuíam esse petróleo foi a criação da OPEP, que eu falei, inclusive, na última aula sobre conferências ambientais. Vocês não viram? Dê uma olhada lá. Que eu citei sobre a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, vários países do mundo ali que tinham grandes jazidas de petróleo e vendiam ali para vários países, principalmente os Estados Unidos, né, que é um grande consumidor, a China também, eles criaram, eles próprios, um cartel, entendeu? Então, em vez de ter um cartel ali dessas empresas privadas, né, dessas petrolíferas, agora os próprios países criaram um cartel em que eles iriam definir o preço do petróleo. Meio que na ideia do quê? Eu que produzo, então eu que vou definir o preço. Então, a OPEP, ela tem vários países do mundo ali, né, grandes produtores, então, alguns países ali da África, como a Argélia, Angola. Aqui na América do Sul, a gente tem também alguns exemplos, como o Equador, a Venezuela. Tem vários outros países, ó, vários do Oriente Médio, como o Catar, a Arábia Saudita. A gente tem a Nigéria, ali, outro país da África, Emirados Árabes, e por aí vai. São eles que definem todo o preço que o petróleo vai ter. Uma segunda fonte de energia muito utilizada, a segunda mais utilizada no mundo, depois do petróleo, é o carvão mineral. Ela foi por muito tempo a mais utilizada, tá? Na primeira revolução industrial, na Inglaterra, ela era mais utilizada. E o carvão mineral, ela é uma rocha metamórfica de origem sedimentar. Então a gente teve o quê? Formação primeiro de uma rocha sedimentar, exatamente ali. Bacia sedimentar, vence os sedimentos vão sendo depositados ali nessa depressão. E aí a gente tem, depois de um certo tempo, vai se soterrando cada vez mais, né, criando várias camadas de sedimentos. Com o tempo, isso vai formar uma rocha, depois de milhões de anos. E essa rocha, se ela tiver, essa rocha sedimentar, né, agora, se ela tiver ali sobre a ação de fenômenos como o calor ou pressão intensa, ela pode virar uma rocha metamórfica. E essa rocha metamórfica, um dos exemplos, é o carvão mineral. O carvão mineral, ele também teve uma origem orgânica, tá? No sentido de que a gente tinha, por exemplo, nessa região em que houve esse acúmulo de sedimentos, uma grande floresta, por exemplo. Tinha uma floresta, muita madeira, essa madeira acabou sendo soterrada por esses sedimentos, certo? Então, houve acúmulo de sedimentos, e aí toda essa madeira, depois de milhões de anos, acabou se transformando ali nessa rocha metamórfica. Primeiro sedimentar, depois metamórfica. É muito abundante no hemisfério norte, né? Tanto que foi muito utilizada, e até hoje ainda é muito utilizada, né? Segunda mais utilizada, como eu disse. E é interessante notar que o petróleo, ao mesmo tempo que ele tem um prazo de validade meio curto, a gente imagina que já no próximo século a gente já vai ter já um esgotamento das jazidas, a tendência é o carvão mineral ainda durar mais de 200 anos ainda. Então, se por acaso a gente não achar um substituto imediato ao petróleo, a tendência seria o carvão mineral ganhar importância, né? Infelizmente, porque ele é muito problemático também a sua utilização. Ele libera, por exemplo, enxofre, que provoca chuvasca, né? Um grande problema. Também tem muito gás carbônico, que libera e ajuda nos gases de efeito estufa. Então, ele também está longe de ser um herói aí da história. A gente vê, então, que ele tem um alto poder calorífero, por isso que ele é muito utilizado, tá? Então, ele libera muito calor, então tem muita energia, né? Isso favorece. E é muito importante, gente, não confundir carvão mineral com carvão vegetal. O carvão mineral é essa rocha metamórfica, ela não é renovável, você vai encontrar ali a partir dessa deposição de sedimentos. E o carvão vegetal é muito como esse que a gente usa para churrasco, por exemplo, sabe? Lá é um carvão vegetal. Por quê? Porque aquilo lá a gente pegou uma árvore, carbonizou ela ali, foi esquentado em fornos, virou carvão e a gente utiliza. O carvão vegetal, ele tem muito menos energia do que o carvão mineral. Por isso que o carvão vegetal não é tão utilizado quanto o mineral. Por que a gente utiliza tanto carvão mineral? Porque ele tem muito calor, ele libera muito calor. Isso favorece. O vegetal ele não tem toda essa propriedade. Gás natural, outro também muito utilizado,
Ele normalmente é encontrado, né, inclusive já junto com o petróleo, quando a gente tem uma jazida ali de petróleo, a parte mais acima, mais leve ali, a gente encontra gás natural, né? Então ele também não é uma fonte renovável, também é não renovável. Mas ele tem uma vantagem em relação ao petróleo, que ele polui muito menos, tá? Uma poluição bem próxima de zero a sua queima. Então ele polui muito pouco. Então ele é uma alternativa mais interessante do que essas outras fontes de energia renovável, de energia não renovável. Então esse já é um exemplo que eu falei para vocês. Tá? Não é porque uma fonte é não renovável que ela é extremamente suja, por exemplo. Tá? Isso não é um sinônimo. Ele também tem a vantagem de ser um transporte fácil e barato. Ele pode ser transportado por gasodutos. Lembrem lá da aula de transportes que eu falei para vocês de gasodutos? Então, um exemplo é o gasoduto ali Bolívia-Brasil, que a gente tem. Que o Brasil ajudou a construir. E hoje a Bolívia fornece gás natural para a gente, passando ali por vários países, né? De Mato Grosso do Sul, São Paulo, todo o sul do Brasil. Em várias cidades aí ele vai cruzando. E esse gás natural ele é muito utilizado ali em termoelétricas. Então, essas usinas ali, que eu vou falar mais para frente para vocês, mas para virar energia elétrica, que a gente usa em muitas residências. Também em meio de transportes, então o GNV, que é o gás natural veicular, muitos carros já têm hoje, né, esse sistema. Talvez vocês já tenham visto em postos de gasolina, lá temos GNV. O que é o GNV? Gás natural. Tá? E também pode ser utilizado em indústrias também, ali, como uma fonte de energia. Agora sim, a termoelétrica, que eu disse para vocês, que é exatamente uma usina de transformação de energia, principalmente a partir da queima de alguma fonte energética. E o que pode ser? O que eu posso queimar para ter uma termoelétrica, né? Queimar alguma coisa para transformar em energia elétrica. Eu posso queimar o quê? Carvão mineral, posso queimar gás natural ou petróleo. São alguns exemplos. Esses são os que mais acontecem. E por isso mesmo, por normalmente ele queimar esses combustíveis fósseis, né? Assim, você conseguir ter uma grande quantidade de energia e assim produzir também muita energia elétrica, as termoelétricas são muito problemáticas também, né? Porque elas liberam uma grande quantidade de gases do efeito estufa, então elas também não são a fonte mais ambientalmente correta, né? Além disso, elas têm os custos altos ali de implantação, né? Como vocês podem ver ali, exigem uma grande quantidade de equipamentos ali para sua implantação em um local. Mas ela tem uma vantagem muito grande em relação a algumas outras fontes de energia elétrica, principalmente na sua transmissão de energia. Por quê? Porque, por exemplo, muitas fontes de energia a gente é obrigado a instalar em um determinado local, porque aquele local tem as características ideais para aquele tipo de fonte. Então, por exemplo, eu quero instalar uma energia eólica lá, dos ventos. Ela precisa estar em um local que tem vento, certo? Agora, uma energia termoelétrica, por exemplo, ela pode ficar em qualquer lugar. Basta você dar essa fonte de energia que ela precisa, que é o carvão, o gás natural, o petróleo. Basta você fornecer energia que ela vai ficar se instalada em qualquer região. Por isso, ela pode ser instalada próximo ao mercado consumidor, ou instalada próximo de São Paulo, por exemplo, local que precisa de muita energia, capital. E assim eu gastar menos na transmissão. E esses fios, né, a transmissão de fios, também são gastos muito elevados, né, a construção de torres de energia para transmitir energia elétrica é algo que gasta muito dinheiro. E agora eu vou falar para vocês algumas fontes que a gente considera como energia limpa. E a maioria delas são também renováveis, mas não é uma regra, como vocês vão ver. Então, qual é a definição que a gente utiliza atualmente para energia limpa? É essa que ela não libera diretamente gases do efeito estufa, né? Então, não está liberando ali o gás carbônico, principalmente, como principal vilão, né? E assim, ela costuma ter um impacto ambiental reduzido, claro que é muito variável isso, tá? O impacto ambiental de uma energia. Mesmo algumas energias consideradas limpas, elas ainda assim podem ter um impacto ambiental muito grande, dependendo da forma ali em que ela for trabalhada ali, tá? A gente vai entender isso por quê. Então, algumas desvantagens da energia limpa. Uma das principais é o custo elevado. Inclusive por isso que muitos países ainda utilizam energia suja. Por isso que a gente utiliza muito petróleo, muito carvão, que no geral compensa, tá? É uma questão econômica mesmo. As energias limpas, a gente ainda muitas vezes precisa de muitos gastos e fazendo com que não seja tão barato quanto usar petróleo, usar carvão. Por isso que ainda assim é muito utilizado as energias sujas, né, não as limpas. Pode provocar uma energia limpa desmatamento? Pode também, como a gente vai ver, já vou citar para vocês, mas já vão pensando aí, o que tem a ver desmatamento com energia limpa? Parece incongruente, né? Vão pensando um pouco aí. E a maioria possui uma eficiência energética menor, no sentido ali da geração de energia ser muito menor do que se utilizasse petróleo logo, sabe? Então isso também dificulta ali, porque, né, menos energia e dificulta porque a gente precisa de muita energia hoje. Então aqui, ó, para surpresa de alguns, eu imagino, a energia nuclear é um exemplo de energia considerada limpa. Mas
Bruno, como? Energia limpa, energia nuclear, teve Fukushima, teve Chernobyl, teve Three Mile Island, como eu citei aqui para vocês, Estados Unidos, no Japão e na Ucrânia, esses acidentes. Não é uma energia limpa, né? Então, gente, aqui é uma energia que não libera gases de efeito estufa, tá? Então, por isso que é considerada uma energia limpa, apesar dela ser muito polêmica, a energia nuclear. E, normalmente, essas usinas aqui de energia são principalmente para a fabricação de energia elétrica, tá? E ela acontece a partir dessa fissão de átomos de urânio. A gente pega ali o urânio, e quando ele é quebrado, tá? Esse átomo de urânio, seu núcleo, ele libera uma quantidade gigantesca de energia. Muito gigantesca. Uma quantidade muito pequena, ele libera uma quantidade gigantesca, fazendo com que realmente seja muito interessante esse uso de energias nucleares. E é considerada relativamente limpa, porque apesar dessa quebra ali do urânio, isso não libera gases de efeito estufa, tá? Existe ali todo um processo de enriquecimento do urânio que a gente fala, que vai acabar necessitando de energia e provocando uma certa poluição. Mas ainda assim é considerado uma energia limpa, assim, não tem um impacto em questão de gases muito elevado, tá? Mas a gente tem muitos problemas muito grandes, né? Que fazem com que muitos países optem por não utilizar essa fonte de energia, como, por exemplo, problemas de segurança. Então, se você não tiver realmente essa usina os cuidados necessários, você pode ter acidentes nucleares. E também acaba se gerando lixo atômico, é um problema muito grande também. No sentido de quê? A gente vai ter ali um lixo de material radioativo, em que ele vai precisar ser guardado e ficar muitas vezes por centenas ou até às vezes muito mais tempo até ele se tornar inerte, né? Não representar risco de segurança. Então, a energia nuclear ela é muito perigosa, mas ao mesmo tempo ela fornece uma energia relativamente limpa, tá? Então, ela tem seus prós e tem os seus contras, né? Aí vai realmente de cada país se utilizar ou não. O Brasil ele tem, tá, algumas usinas nucleares, são poucas. A gente tem essas de Angra, tá? A gente tem em funcionamento a Angra 1 e a Angra 2, que fica em Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro, tá? E existe um projeto aí da Angra 3, que já está há décadas aí, e até hoje não saiu ainda de ficar pronto efetivamente. Outra fonte de energia, a hidrelétrica, muito utilizada no Brasil, Itaipu, o melhor exemplo. A gente tem outros também, Belo Monte, a gente tem muitos no Rio São Francisco também, alguns exemplos, Sobradinho, Três Marias, várias outras usinas hidrelétricas. Mas, claro, a de Itaipu é a principal. Bem, para você ter a construção de uma usina hidrelétrica, você precisa necessariamente ter um desnível ali nessa água, tá? Você não precisa ter necessariamente uma corredeira, mas você precisa ter um certo desnível ali, uma diferença de altura, para você poder construir uma barragem e assim você fazer uma queda d'água ali. No caso não tiver uma queda d'água, você pode construir uma queda artificial, tá? Então, é isso que normalmente acontece. E aqui, né, só para a gente entender como funciona a transformação de energia na hidrelétrica, a gente vê exatamente uma transformação de uma energia potencial, porque essa energia que está na região mais acima é uma energia potencial, né? Lembra da física? A gente tem uma energia potencial aqui, que está numa região mais elevada, e conforme a gente vai ver esse fluxo d'água aqui, passando pela barragem, a gente vai ter essa transformação da energia potencial em energia cinética, que é a energia do movimento, né? Está andando a água, um fluxo d'água, movimento, e esse movimento da água é que vai ser utilizado para se fazer e se transformar em energia elétrica. Esse fluxo d'água percorrendo aqui a barragem vai acabar passando por uma turbina, em que ela vai ter algumas pás ali, umas hélices, que vão girar, fazendo com que esse movimento, né, gere essa energia elétrica, tá? Algumas outras características aqui da hidrelétrica. Interessante notar que ela é uma energia muitas vezes considerada barata, assim. A construção não é nada barata, é muito caro, mas vai se pagando, né, no decorrer do tempo. Né? É considerada renovável, porque você sempre pode ter novamente água, né? E vai chover de novo, você vai continuar tendo água ali e aquela corredeira de água ali, aquele fluxo d'água. Então, é uma energia renovável, ela não vai se esgotar, certo? É considerada uma energia limpa, muitas vezes, mas não é porque ela é considerada uma energia limpa, né? De não liberar, normalmente, gás carbônico, principalmente, isso não significa que ela não tem impactos ambientais. E ela, inclusive, pode acabar liberando, sim, alguns gases do efeito estufa. O principal é o metano, tá? Principalmente. Pode liberar gás carbônico também, mas principalmente metano. Porque as hidrelétricas, elas precisam, normalmente, alagar grandes áreas para serem construídas, né? Você poder ter um grande fluxo d'água, né? E aí, muitas vezes, essas áreas alagadas têm florestas, vegetação. E aí, essa vegetação vai começar a apodrecer, liberando esses gases aí, como metano. Então, ajudando no aquecimento global também.
Exatamente por você acabar alagando essas grandes áreas, é importante ali um estudo de impacto ambiental naquela região, porque muitas vezes, inclusive, precisa até desalojar muitas pessoas que moram ali, vai destruir toda a natureza presente naquele local. Então, realmente, tem que ter muito cuidado na hora da construção de uma hidrelétrica. Se a gente for pensar do ponto de vista ambiental, ela não é a melhor solução, tá? Apesar de toda essa propaganda que existe em cima da hidrelétrica, como se ela fosse mil maravilhas, ela está realmente longe de ser a melhor opção, tá? Em alguns casos, ela acaba sendo utilizada, até porque algumas fontes de energia mais limpas são mais caras, né? A gente tem esse problema também. Para a energia eólica. A energia eólica ela é realmente uma energia limpa e uma energia renovável, que os ventos estão sempre acontecendo, então a gente sempre vai ter vento para poder fazer mais energia. O Brasil ele é um dos países que tem um grande potencial eólico, principalmente na região Nordeste, mas temos também um pouco de potencial na região Sul, também na região Sudeste, mas o Nordeste é o principal exemplo. Tem os ventos alisos lá, né? Lembra dos ventos alisos? Passam ali no Nordeste e ajudam ali a conversão de energia vinda dos ventos. Alguns problemas. Por que a gente não utiliza, então, pra caramba, né? A energia eólica é tão bom, não é? Por que a gente não utiliza, então? Bem, alguns motivos que a instalação, muitas vezes, vai ficar restrita a um local que tem muito vento, como eu disse a vocês. Então, nem sempre o local que tem muito vento é um local que vai ter muito consumo de energia. E aí, para transmitir essa energia para outro local é muito caro também. Então, é esse problema. Ela também tem uma eficiência energética não tão alta, né? Não vai produzir tanta energia quanto outras formas. Também tem um outro problema. Ela também produz poluição sonora, faz barulho. Poluição sonora é isso, faz barulho ali e vai incomodar populações que moram ali ao redor. E também vai afetar a migração de aves. Tá? As aves muitas vezes voam ali com base nos ventos e a energia eólica ela afeta esse fluxo dos ventos ali, podendo inclusive matar algumas aves. Mas ainda assim, apesar de ela ter essas problemáticas, se você tiver realmente um local que tem ventos, né, ela é uma fonte interessante de energia, né, principalmente porque não vai afetar diretamente a qualidade do ar. Isso é algo muito positivo. Energia solar é um outro exemplo muito bom de fonte de energia, que é também uma fonte limpa e renovável, né? O sol sempre está ali, né? Então está sempre se renovando. Tem alguns problemas, como o custo, né? A energia eólica também não é nada barato, né, para ser construído. A energia solar é a mesma coisa. Esses painéis solares, por exemplo, não são nada baratos, a gente sabe. Mas ainda assim, esse investimento, né, em painéis, normalmente ele compensa, porque depois de alguns anos você consegue pagar, inclusive, esse valor de um painel. Então, quem tem condições assim já de comprar um painel assim, vale a pena por causa disso. Depois de um tempo você consegue pagar. Por alguns anos ali você paga esse valor e aí você ainda sai no lucro depois de um tempo. Então, além de ser bom do ponto de vista ambiental, por não liberar esses gases de efeito estufa, tem essa vantagem no bolso. É claro que existe um impacto ambiental na energia solar na hora de fazer o painel solar, tá? Porque o painel solar em si, ele também vai precisar gastar energia para ser feito. Então, teve um impacto ali. Mas é um impacto ali, localizado apenas na sua construção, e não durante o processo de geração de energia. Então, já é uma vantagem muito grande. A energia solar é muito utilizada principalmente para o aquecimento da água ou na conversão de energia elétrica, nos chuveiros. A biomassa. O que é a biomassa? É essa energia que está presente ali em matéria orgânica. Pode ser de origem animal ou de origem vegetal. Ela é considerada uma energia limpa e renovável. Renovável porque a gente sempre pode ter ali outros animais e plantas e sempre continuar utilizando, né? Não vai desaparecer. Mas por que ela é considerada limpa? Eu quero que vocês já vão pensando, tá? Em relação a isso. Por que a biomassa e os biocombustíveis são considerados limpas, tá? Eu estou falando para vocês, é uma energia limpa. Mas por quê, né? Já vão pensando aí. Então, a partir da matéria orgânica, né, como eu disse, e a partir da biomassa a gente vai conseguir gerar vários derivados ali dessa energia, né, vinda da matéria orgânica. Então, o carvão vegetal, por exemplo, é uma energia vinda da biomassa, queima desse carvão, vinda ali da madeira das árvores, biocombustíveis, então o etanol e o biodiesel, são alguns exemplos, vindo da biomassa, e o biogás também, que é esse gás também de origem, pode ser feito a partir de um lixo, de excremento, e por aí vai. Ela existe algum impacto ambiental alto se por acaso a gente acabar envolvendo a questão do desmatamento, tá? Lembra que eu disse para vocês que muitas vezes, mesmo a fonte de energia sendo limpa, ela pode também gerar desmatamento. Então, muitas vezes, para você se plantar ali cana-de-açúcar, por exemplo, para produzir etanol, você desmata uma grande área. Ou mesmo você utiliza técnicas que envolvem queimada daquela área ali, para limpar o terreno. Então, ainda assim pode ter um impacto ambiental muito grande, tá? Então, não é porque, teoricamente, é uma energia limpa, por motivo a gente já vai entender, que não vai ter esse impacto ambiental muito grande, dependendo se você fizer de uma forma não sustentável todo esse processo, né? Então, o Brasil destaca principalmente na produção do etanol. E as usinas de cana-de-açúcar, elas também queimam o bagaço da cana, tá? Aquele resto que fica, inclusive depois da garapa, aquele bagaço também pode ser usado para fazer energia, você queima ele. E um derivado da biomassa são os biocombustíveis. Como eu disse para vocês, o etanol e o biodiesel,
Então, a partir de gorduras ali, de óleo vegetal, de gordura animal, a gente consegue produzir etanol e biodiesel. Então, a partir do óleo de mamona, a gente consegue produzir, por exemplo, o biodiesel da mamona. Ou óleo de soja, a gente consegue também produzir um biodiesel, e por aí vai. Então, uma energia limpa e renovável, como eu disse, também pode ter impactos ambientais elevados, se envolver desmatamento. Poluição de rios, muitas vezes no sentido de fertilizantes, que podem ser jogados em excesso nessa cultura agrícola de uma cana. E aí, por exemplo, né? E aí, todos esses fertilizantes vão acabar parando no rio, poluindo o rio também. E aí, sim, a pergunta que eu fiz para vocês, por que os biocombustíveis e a biomassa, ela é considerada limpa se eu estou queimando aquela matéria vegetal? Então, isso é um fato, eu estou liberando gases do efeito estufa na atmosfera. Mas então, por que ainda assim ela é considerada uma energia limpa? Então, ela é considerada limpa principalmente porque esse gás carbônico que eu estou liberando, ele era o mesmo gás carbônico que já estava na atmosfera, tá? Então, as plantas ali, né, lembram lá da fixação de carbono, que vocês já devem ter visto na biologia? Então, as plantas, elas fixam carbono, elas retiram o carbono da atmosfera e guardam ali para elas. Aí, depois que eu retiro essa cana, essa mamona, ou o que quer que seja que eu vou queimar, eu queimo e eu só libero aquele gás carbônico que já estava antes na atmosfera. É diferente do petróleo, por exemplo. O petróleo teve um acúmulo de gás carbônico dentro do petróleo, né, do carbono, na verdade, e ficou no subsolo, então não estava na atmosfera. E aí eu tirei do subsolo o petróleo e queimei. E aí eu aumentei a quantidade de gás carbônico. Agora aqui eu não aumentei a quantidade de gás carbônico no biocombustível, porque eu simplesmente primeiro tirei o gás carbônico da atmosfera e depois eu liberei de novo. Existem algumas outras fontes de energia também, a gente pode citar. Dei uns 2 exemplos aqui, como a energia geotérmica, que ela é utilizada a partir do calor, retirado ali do interior da Terra. Então, esse magma, né, que é muito quente, se eu tiver ali uma região que é aquecida, então as rochas, né, vão se aquecer, e essa região tem água, por exemplo, eu posso fazer com que essa água, ela vai gerar vapor d'água, e esse vapor d'água eu posso utilizar para girar turbinas, por exemplo, assim ter uma usina geotérmica. Né? E outra fonte de energia é a maremotriz, ou energia da variação de marés. Em locais que tem uma variação das marés muito elevada, eu também posso utilizar esse fluxo de água que vai ter, desse vai e vem da água, para gerar energia ali a partir de uma turbina, igual vocês estão vendo aqui, ó, na região do oceano. E por fim, a gente vê aqui que a matriz energética mundial, né, as fontes de energia que são utilizadas no mundo, são principalmente, ó, como vocês veem aqui, fontes de energia não renováveis e também muito sujas. Então, o carvão mineral ainda é muito utilizado, mas o petróleo é ali, como eu disse para vocês, o carro-chefe com o maior uso, junto com seus derivados. O gás natural também é outro que, apesar de não ser muito poluente, ainda é não renovável, né? Então, também é um problema grande, porque vai acabar um dia. Então, vocês reparem que as principais fontes de energia ali do mundo são fontes não renováveis. O Brasil, ele já tem uma situação um pouco melhor. Reparem aqui. A gente ainda depende, sim, muito de energia não renovável. Vocês podem ver o petróleo, a gente usa muito. Gás natural, a gente usa muito. O carvão utiliza menos, mas ainda assim uma quantidade razoável. Mas a gente tem a vantagem de, na nossa matriz energética, a gente tem outras fontes. A gente é um país que tem muitos rios, favorecendo a energia hidráulica, por exemplo. A gente também tem muito forte essa questão agrícola, né? A gente consegue utilizar muitos derivados da cana, como canavial, por exemplo, para geração de energia. Lenha, carvão vegetal também, que são todas essas fontes renováveis. Isso é importante. Né? O Brasil se destaca nisso a nível mundial. Isso significa que a gente é mil maravilhas, então? Brasil, uhul! Não, isso não significa isso, tá? A gente ainda assim tem problemas ambientais muito sérios, decorrentes, inclusive, dessas fontes não renováveis, né? Como o desmatamento, como eu disse. Mas ainda assim, a gente está numa situação energética, né, em questão ali da distribuição das fontes de energia, uma situação um pouco melhor do que muitos países, né, que dependem muito ainda de combustíveis fósseis. Aqui, esse gráfico ele mostra bem isso. O Brasil ali, ó, tem 43% das suas fontes renováveis, enquanto o mundo ainda utiliza muito fontes não renováveis. A gente vê que é urgente a gente pensar logo em fontes alternativas, porque essas fontes não renováveis, muitas vão acabar, e aí a gente vai fazer o quê, né? A gente já tem que pensar para ontem já o que a gente vai fazer para resolver esses problemas, né? Podem ver lá, 86% na média mundial utiliza de fontes não renováveis. É um problema grande. Então, vou resolver essa questão aqui com vocês. Vamos lá. Um dos graves problemas que o Brasil vem enfrentando desde 2001 é a crise de energia com ameaça de apagões. Minimizar tal preocupação, muito se fala na necessidade de diversificar a matriz energética brasileira. Assim, com relação aos biocombustíveis, tá? Então, etanol, biodiesel, assinar a opção correta. Vamos lá. A limitada disponibilidade de espécies de plantas no uso da produção de bioenergia torna o país refém da cana-de-açúcar, que possui custos elevados na produção do etanol.
Tá tudo errado aqui, tá, gente? Tá absolutamente incorreta. Que não existe uma disponibilidade tão pequena assim de plantas, tá? A gente tem algumas alternativas, como eu disse para vocês. Existem vários óleos que podem ser utilizados para se fazer biocombustíveis, como óleo de soja, de algodão, a mamona. Existem várias opções, tá? Inclusive a cana. E a cana-de-açúcar, inclusive, que a gente usa para fazer o etanol, elas têm um custo razoável, na verdade, né? Que, inclusive, hoje já é viável, só que a gente utiliza muito a questão do etanol. Então, está incorreto. B. Embora o Brasil apresente condições naturais favoráveis para a produção de cana-de-açúcar, que é aqui, ok, a deficiência tecnológica para a produção do biocombustível coloca o país entre os menores índices mundiais de produtividade? Não, gente, muito pelo contrário. A gente é um país em questão do uso aí da cana-de-açúcar como combustível realmente um destaque mundial, tá? Seria exatamente o contrário. Então, isso ajuda, inclusive, né, a gente depender menos de combustíveis fósseis, a gente utilizar exatamente o etanol. C. A expansão das áreas agricultáveis para o cultivo da cana-de-açúcar e de oleaginosas com fins energéticos ocorre em áreas de pastagens abandonadas. Por isso, não causa diminuição do cultivo de alimentos. Então, essa está incorreta, porque a gente não utiliza pastagens abandonadas, tá? Muitas vezes essas áreas agricultáveis a gente acaba assim desmatando novas áreas para poder se produzir, tá? Então a gente tem esse problema grave. Inclusive pode-se eventualmente afetar o cultivo de alimentos caso os agricultores acabem substituindo, né, a produção de alimentos para começar a produzir cana para fazer etanol, né? Então pode sim afetar eventualmente os alimentos, né? É o que aconteceu nos Estados Unidos, inclusive, mas aí foi com o milho lá, não com a cana. Uma grande produção de milho destinada ali a produção de biocombustível, acabou realmente provocando a elevação no preço dos alimentos. Né? E por fim, a letra E, que a gente sabe que é a correta, né, que é a única que falta, ela diz: o projeto do Proálcool, que é um projeto da década de 70, tá, gente? Que foi exatamente para diminuir essa dependência que o Brasil tinha de combustíveis fósseis, porque a gente teve algumas crises de petróleo que aumentou muito o preço, então assim, o governo teve que agir para tentar substituir o petróleo ali por outras fontes, né? A gente depender menos de preços elevados do exterior. Ao privilegiar os usineiros, a cana, né, produziu alterações na organização espacial do campo, agravando os problemas relacionados à concentração de terras e ao êxodo rural, além do incentivo à monocultura. Tá, isso está correto, então vamos por partes só. Incentivo à monocultura, realmente, porque o governo ali estimulou, subsidiando a questão do álcool, né, para tornar ele mais barato, né, então o governo ajudava quem produzia o álcool ali, a sua produção, né, pagando mesmo, usando dinheiro para financiar esses projetos. Isso estimula a monocultura simplesmente para produzir apenas cana-de-açúcar, né? Então, isso estimula a monocultura. E também estimulou essa reorganização do campo, em que sentido? Porque a gente teve a compra, né, do governo ali, na época, principalmente desse álcool das usinas de cana-de-açúcar. Então, assim, só era beneficiado diretamente desses benefícios do governo quem tinha uma usina, que eram os latifundiários, as pessoas mais ricas. Então, assim, os pequenos produtores que gostariam de fazer ali uma pequena produção de cana e vender para a usina, eles ficavam reféns dessas usinas. Simplesmente por quê? Porque a partir do momento que eles não têm condições de construir uma usina, né, eu, pequeno produtor, eu sou obrigado a vender para quem tem a usina. E aí eles pagam o preço que eles quiserem. Eu não tenho como exigir um preço maior, porque eu não tenho uma usina, então eu não tenho barganho, não consigo negociar um preço melhor. E assim, o pequeno produtor não conseguia competir em relação à cana-de-açúcar, ao mesmo tempo que os latifundiários, os donos de grandes terras, que tinham essas usinas, eram que ganhavam mais dinheiro, favorecendo, então, essa questão do êxodo rural, muitas pessoas ali no campo se mudando, porque não tinham mais condições, realmente, de competir com essas grandes propriedades, tá? A gente tem mais algumas outras questões aqui de energia, para vocês tentarem resolver, tá? A questão 2, aqui a questão 3, e, por fim, a questão 4. Então, tentem resolver ali os exercícios. Aí, nos plantões, a gente resolve de novo ali para tentar tirar eventuais dúvidas. E por hoje é só. Obrigado, gente, e bons estudos.